Entendi. Né? Mas eu acho também, puxando aqui para os professores, você não acha também que é uma coisa quando um professor, assim, agora que a gente falou desses professores que marcaram a gente, eu falei dela especificamente porque foi por ela que eu falo também, né, que viu em mim algo que nem eu sabia que eu tinha, sabe? Então eu acho que o professor, ele também às vezes detecta no aluno algo ali especial, algum dom, ainda mais ali no início que a gente, né, a gente dando aula assim, né, a gente vai vendo assim, e vai meio que dando caminhos assim para a pessoa ir se desenvolver. Então também vejo assim, né, no professor algo muito bonito, muito especial do mestre mesmo, né? Que detecta naquela pessoa algo que nem ele sabe que ele tem, sabe? Eu costumo identificar isso nos meus alunos. Eu me lembro de uma menina, as duas meninas, na mesma turma, para quem eu passei redações, eram redações narrativas. É aquela coisa, alguns escrevem bem, outros se esmeram mais, outros menos, mas duas delas voltaram com redações fora do comum. E aí eu ao entregar as redações para os alunos, eu apresentei o bom exemplo, a gente bota em público, né? Então eu falei assim, olha, vocês duas são escritoras. Levem isso a sério. Levem isso a sério, porque são dois talentos que podem ser desenvolvidos. Não sei como, se vocês seguirão diretamente pela escrita, ou se vocês terão duas profissões, até porque muitos escritores tinham duas profissões, Machado de Assis, Lima Barreto, muitos eram ou jornalistas e escritores, ou desembargadores e escritores, mas a gente consegue muitas vezes identificar. E a gente também percebe uma coisa muito curiosa, e com um certo ar de tristeza. Quando é carreira artística, eu vejo que as pessoas primeiro se animam, e depois elas olham para as circunstâncias do nosso país e se desanimam. E preferem carreiras burocráticas. O que vocês acham disso? Até porque vocês seguiram o caminho de vocês, né? E isso não é tão fácil. Mas puxando o gancho do que você acabou de falar do ambiente escolar, eu acho que cada vez mais eu entendo que, cara, para você ser artista hoje em dia, você tem que ser plural. Não adianta você ficar nichado em, vou só escrever, vou só atuar, vou só produzir. Até porque é uma engrenagem múltipla, né? A gente depende de todos esses departamentos e tá tudo interligado. Então, hoje em dia, eu acabei de sair do Festival do Rio, assim, inspiradíssima, vendo amigos nossos, Tainá Miller fazendo o primeiro longa documental dela, ganhando Redentor. Márcio Vito, que tem uma carreira brilhante no teatro, fazendo o primeiro longa-metragem, ganhando outro Redentor. E com filmes que contam muito as narrativas que eles querem, de fato, defender. E eu venho muito encorajada, vendo o caminho dessas pessoas, e escrevendo e estudando e produzindo e entendendo que a gente se potencializa e ganha força quando a gente conta as nossas próprias histórias. Porque a gente não fica à mercê da espera do projeto ideal, do estereótipo de caber, né? Hoje, com a revolução tecnológica, das redes principalmente, a gente teve uma adesão absurda de pessoas que não eram do ofício entrando no ofício. E isso mudou muito a dinâmica do nosso mercado. Então, eu acho que ao mesmo tempo que traz as partes positivas, né, da gente ter agora uma plataforma onde você pode se gravar com o seu próprio equipamento, viralizar e mostrar o seu trabalho, eu acho que isso, veladamente, ainda pode ser injusto, né? Sim, em muitas camadas, porque não é todo mundo que tem o mesmo equipamento, não é todo mundo que tem acesso à internet, não é todo mundo que... Ao mesmo tempo que democratiza num sentido de self-tape, por exemplo. Né? Antigamente, você tinha que estar na cidade para ser testada. O self-tape, na verdade, só para quem não sabe, é o teste que o ator faz, né, ou a atriz, para entrar naquele trabalho, né? Então, ao invés de você ir, às vezes, fazer o teste, que tem uma preparação lá, não sei o quê, hoje em dia eles falam assim, Pri, Bela, faz uma self-tape, ou seja, você mesmo grava o seu teste, né? E às vezes até pedem para você fazer o texto, né? Sim. Ainda tem isso, assim, improvisa alguma coisa no tema X e aí você... né? Mas aí falando sobre isso, você tá falando das pessoas que deixam, assim, no meio do caminho, nem todo ator, ele também, ele tem essa coisa da escrita, né? Isso. Da própria direção, né? É muito bom que a gente veja, e eu acho que as gerações que estão vindo aí, eu acho que talvez justamente pelos novos tempos, que tem internet, que a pessoa já faz as coisas ali, eu tô afim de fazer, e aí já faz e já coloca, e já, inclusive já tem até
a monetização, resposta... né? Não só a monetização, mas a resposta do público ali imediatamente. Eu acho que os tempos são mais esses. Mas tem aqueles que param também, porque elas não se veem ainda com jeito mesmo de fazer isso, sabe? Então, esses vão... E tem aquela coisa do se comparar, do ser, assim, porque todo mundo olha o ator e a atriz como se fosse uma vida realmente glamurosa, né? Glamour, tipo, o glamour, o glamour é a gente maquiada aqui pra dar uma entrevista, sabe? Mas, assim, no nosso dia a dia, não. A gente tá ali, né, batendo cabeça e tentando sempre se... tirar um coelho da cartola, se produzir, sabe? Eu já também produzi peças minhas, de textos meus, na pandemia mesmo, né? A gente foi muito desafiado, né? Então, tivemos aí também muitos atores fazendo lives, etc e tal. Eu fiz também teatro para internet, peça filmada, enfim. Eu acho que vem também da dificuldade, mas a dificuldade, cada um reage de uma maneira, né? Uns acabam, às vezes, ficando mesmo pelo caminho, outros se desafiando a tentar outras coisas, como a Bela falou, né? De produzir, de escrever. Enfim, eu acho tudo muito difícil. Sempre. Eu também acho. Pri, mas assim, por exemplo, o que eu vejo, assim, não só dentro das escolas, mas de maneira geral. A arte não é valorizada da forma como deveria, isso é fato, acho que a gente nem precisa discutir sobre isso. E essa desistência vem muito da observação da desvalorização da arte. Assim, como é que eu vou viver disso? Muita gente que tem muito talento, e nós conhecemos pessoas extremamente talentosas que hoje não vivem da arte, não conseguiram. E a arte acaba se tornando um plano B, onde em muitos casos sempre foi um plano A, e é notório para quem conhece esses indivíduos que a arte é o plano A, mas a dificuldade de viver de arte e a desvalorização da arte no Brasil faz com que essas pessoas tenham que traçar um outro plano. Sim, são pouquíssimas leis de incentivo, sabe? Isso quando não acontece... Né, vamos falar, quando você passa em edital e o edital não é pago, ainda tem isso, sabe? É um absurdo, gente, assim. Se a gente for falar sobre isso, assim, realmente é aí que dá a tristeza mesmo. Aí você entende as pessoas ficando no meio do caminho também por conta disso. Porque é literalmente assim, é muito bonito, ele é artista, não sei o quê, mas o artista, a conta chega todo mês, sendo artista ou não sendo artista. Come, paga luz, né? Sabe, paga as contas, Exato. Enfim, né? É complicadíssimo. Até a André Beltrão, quando fala assim, né, que a gente ainda por cima, você vai no teatro, você paga meia. É meia pra isso, meia pra aquilo, é meia do fulano, meia do entendeu? A meia do estudante, obviamente. Mas quando que um dono de teatro ou uma coisa assim, ele paga meia em alguma conta por ser teatro, sabe? Então, assim, as contas não vão fechando mesmo. E você vê também muitos teatros fechando, né? Pra virarem outras coisas. E aí, assim... E aí eu vou ficar triste. Aí eu choro. O gênero do podcast. Eu fico pensando, assim, fazendo a referência a um escritor, acho que o que mais vendeu livros no Brasil foi Paulo Coelho. No livro Alquimista, ele fala da lenda pessoal. Vocês são duas pessoas que seguiram a lenda pessoal. Várias pessoas já tentaram, talvez, colocar carreiras para vocês. E vocês seguiram aquilo que estava lá dentro de vocês. E tem um lado muito idealista e tem um lado realista. Sim. E tem a sorte também, né, gente? Muro, né? Tem estrela. Tem estrela também. Tem a sorte, tem assim, as coisas acontecem também aleatoriamente também, né? Sim. Não porque a gente encara um país que não dá um incentivo adequado, ou quando o incentivo vem, às vezes já vai para quem já tem dinheiro e não para os artistas iniciantes, que precisam muito desse começo. E até no Brasil tem sido muito complicado até a maneira como as pessoas encaram o incentivo. Porque em todo lugar do mundo e da história da humanidade se incentivaram artistas. Não é só no Brasil, não é Lei Rouanet apenas. A gente tem até uma... Gente, o mecenato já vem aí, foi o que deu oportunidade para o Shakespeare, inclusive, né, Exatamente. gente? Então... Só o Shakespeare. Só. A própria palavra mecenas vem do latim, era o nome de uma pessoa. Eu chamo de antropônimo. Então, uma pessoa chamada Mecenas começou a pagar para outras pessoas atuarem, pintarem, e ele virou a metonímia, ele virou o elemento representativo para dizer que hoje alguém é mecenas, hoje existe mecenato. Então, sempre reis, príncipes pagaram pelos seus quadros,
pagaram pelas obras de arte. A Grécia Antiga mantinha funcionários públicos ligados à arte, ligados a todo um ritual dionisíaco que a gente conhece das tragédias gregas. Até porque no início, é bem brabo esse início da tragédia, até o século V antes de Cristo, eles mantinham funcionários públicos para praticar sacrifícios humanos, caso o oráculo dissesse que a cidade estava impura por miasmas. Miasmas, sujeiras espirituais.